aonde Ele tem sido conosco, tem dado força para que nós possamos prosseguir na caminhada, ainda que você venhamos estar com problemas. As nossas lutas, irmãos, elas só terão fim quando nós partirmos dessa terra, se tivermos feito conforme Deus, Ele assim queria que nós viéssemos fazer. Vou deixar no livro de João, capítulo de número 21, João 8, 21, onde a palavra nos diz: E disse-lhe Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscai-me, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura querem matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós vir? E disse-lhes: Vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não se credes que eu sou. Morrereis em vossos pecados. E disseram-lhe, pois: Quem és tu? E Jesus disse-lhe: Isto mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que lhe falava do Pai. E disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E dizem eles essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Só até aqui. É uma passagem, irmãos, muito importante e forte, onde Jesus fala aos discípulos e toda aquela multidão que estava ali com Jesus. A Bíblia, irmãos, nos ensina que quando Jesus ele estava agora pregando a palavra de Deus, muitos estavam próximos de Jesus em busca dos milagres e das curas, mas eles não acreditavam, mesmo vendo Jesus fazer prodígios. Porque naquela época, irmãos, não é diferente de hoje em dia. As pessoas não estavam querendo serem libertas do pecado, mas elas queriam ser libertas das enfermidades, queriam ser libertas dos espíritos malignos, queriam ser libertas de mão da culpa daquilo que elas haviam fazendo. E quando, irmãos, eu e você damos agora uma palavra de conforto para alguém, quando nós paramos para ouvir uma pessoa, a pessoa ela vai e abre comigo, com você, ela se sente mais leve. Era isso, irmãos, que as pessoas procuravam de Jesus, mas não procuravam Ele para se arrepender e serem salvos. Eram bem poucos agora que buscavam a Ele em espírito e em verdade, e todos queriam sempre justificar as suas falhas e os seus erros perante Cristo Jesus. E hoje em dia não tem sido diferente. A maioria, irmãos, vão procurar um pretexto para agora não assumir a culpa. Vão agora colocar culpa em várias coisas e situações. Mas nós sabemos que diante de Deus, a nossa justificação ela se torna insignificante. O que pode, irmãos, justificar eu e você do nosso pecado perante o Pai é o que nós fazemos em Teu santo nome. Porque tudo que eu e você fizermos em nome de Deus ou em nome de Cristo Jesus, pela palavra e pelo cumprimento do dever que é levar a palavra de Deus aos necessitados, fazemos para nós mesmos. Essa, irmãos, é a missão que Deus designou para mim e para você. Quanto mais eu e você estendemos as mãos aos pequeninos, ficarmos em oculto e em secreto, e não buscarmos fama nem glória, como muitos têm procurado lá fora, vai ser melhor para mim e para você. Porque Deus olhará para mim e para você com um olhar diferente. Hoje as pessoas se vangloriam por qualquer coisa, mas Jesus ele tinha o total poder de ser o maior de todos os tempos, e ele ficou em silêncio para mostrar, irmãos, que não importa o quanto que você faz, mas sim como você faz. O nosso papel na terra, irmãos, é levar a palavra de Deus para todas as pessoas.
Pois quando conhecemos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que o propósito de Jesus ele foi maior. O propósito dele não foi morrer na cruz, mas foi ensinar a você que é necessário todos os dias matarmos um pouco daquilo que tem nos atrapalhado perante Deus. Matado um pouco daquilo que tem feito a separação de nós e do Pai Celestial, que é o pecado. Mas infelizmente hoje, se você for procurar e perguntar às pessoas o que elas querem, elas vão falar 1001 coisa e não vão simplesmente lembrar da salvação. As pessoas estão querendo o que os olhos podem tocar e o que o dinheiro pode comprar. Mas a salvação, irmãos, é no dia a dia, é superando e suportando os problemas que vêm na nossa vida, é aprendendo, irmãos, a perdoar, mas acima de tudo, aprender a ser justo. E como, irmãos, às vezes é difícil ser justo, porque às vezes você vai ir contra a pessoa que você ama. Às vezes você vai ter que agora ver o seu ente querido padecer por conta da justiça de Deus. Só que, porém, irmãos, aprenda uma coisa: se nós amolecemos nosso coração e dizer não vou fazer porque é meu filho, porque é minha filha, é meu esposo, é minha esposa, entenda que Deus ele é justo. Independente de que você venhamos tomar atitude, Deus ele vai cobrar, porque tudo que o homem plantar, isso também o homem se fará. O que eu e você fazemos de bom hoje, talvez queremos receber amanhã, mas Deus tem algo melhor para nós. Mas o que de mal nós fazemos, às vezes nós esquecemos, e o futuro trará para nós a colheita. Pois todo aquele que semeia e planta, um dia vai colher. E Jesus, irmãos, deixou para os discípulos e para toda aquela multidão, que ao conhecer a palavra dele, ao conhecer aquilo que os profetas diziam e darem ouvido, a vida do ser humano seria melhor. Melhor de que maneira? Quando vier uma dificuldade, uma perda, uma desilusão, quando vier uma calamidade na vida da pessoa, a pessoa vai estar preparada. Às vezes, irmãos, as pessoas simplesmente não vão dar ligança à palavra de Deus, porque acredita que a palavra de Deus, hoje em dia, muitas pessoas querem estudos, querem coisas a qual ninguém fala. É muito bom, exatamente, é excelente. Porém, muitos têm copiado o que têm visto na internet. São bem poucos aqueles que estudam a palavra de Deus, buscam a internet, mas confiam em 100% no que o Espírito Santo de Deus revela. E as pessoas, irmãos, hoje em dia não estão mais preocupadas simplesmente em ouvir a palavra de Deus, mas elas querem solucionar um problema momentâneo. Mas entenda que aquele problema que talvez aos seus olhos está resolvido, está apenas quieto, porque as pessoas confiam que Deus, ele ama o homem e deixa as pessoas e deixa nós à vontade, ele deixa. Mas entenda que o povo de Israel estava ali 450 anos preso no Egito, sendo castigado e maltratado, e foi a nação eleita. E esse é o Deus que a maioria das pessoas pensam, que pedir ele dá, sim ele dá, mas demora um pouco. Ele vai conceder para o ser humano quando nós endireitarmos os nossos caminhos e as nossas veredas. A palavra de Deus nessa noite, irmãos, é para que você venhamos meditar, porque nós não somos perfeitos, mas Deus ele ama eu e você de tal maneira que permite e dá uma oportunidade para nós. E ele tem dado essa oportunidade. Quantas pessoas no dia de hoje, irmãos, saíram para trabalhar e não voltaram para casa? Quantas pessoas, irmãos, no dia de hoje estão agora velando alguém ali na sala da tua casa ou na funerária, mas amava aquela pessoa. Mas porém, irmãos, a morte ela não chegou e pediu com licença, eu vou levar. Despeça do seu pai, da sua esposa, do seu filho, do seu amigo. Simplesmente ela chega e leva. Por isso, irmãos, nós só temos esse momento. E às vezes nós nos apegamos a coisas tão simples, deixamos coisas tão pequenas afastar nós do amor de Deus e das pessoas. Porque o que mais tem feito, o que as pessoas têm distanciado de Deus, é a raiva e não aprender a perdoar. Mas nas nossas orações, nas orações de todas as pessoas, querem que Deus perdoa. E como Deus ele vai perdoar se nós também não liberamos o perdão? Entenda, irmãos, que livramento e exaltação não tem nada a ver, irmãos, com o perdão de Deus. Deus ele perdoa, sim, ele perdoa. Mas quando ele alerta, ele dá livramentos, é porque ele nos ama. Mas quando nós guardamos mágoa de alguém no coração, Deus, ele olha para nós e quer que nós venhamos agora simplesmente nos arrepender do nosso pecado. E às vezes, como tem atrapalhado, termos raiva de alguém. Porque às vezes nós queremos apenas que nós venhamos ser a exceção da regra. Mas Deus, ele é justo. Essa noite que Deus possa abençoar a cada irmão e irmã. E eu agradeço aí que bendita a oportunidade. Amém?
Glória a Deus. Nessa noite a Bispa Fabiana também está com a oportunidade, em nome de Jesus. É forte o poder de Javé. Aleluia.